hoje oficialmente é a marca dos últimos 90 dias do ano. E como eu falei no primeiro vídeo, eu quero aproveitar esses últimos meses do ano para focar realmente naquele último gás. Não pensar em alcançar grandes resultados nesse período, mas sim começar a dar os passos de forma mais intencional. Colocar aquela intenção que talvez eu não tenha colocado durante os outros 9 meses do ano, para que eu consiga talvez começar a destravar alguns resultados para poder, quando chegar em 2026, ser muito mais fácil ou eu já ter algo começado. Fui ver quando que começaria esses 90 dias, eu vi que cairia numa sexta-feira. E foi até o que eu falei no primeiro vídeo. Se você não assistiu ele, no final desse vídeo você pode clicar para ir ver. Eu ia deixar para começar na sexta-feira para ficar ali tipo, de forma simbólica mesmo e mostrando que não existe isso de você ficar esperando sempre pela segunda-feira, pelo começo de outro mês, pelo começo de outro ano, para você realmente começar a fazer aquilo que você precisa fazer. Porque se a gente ficar esperando sempre a data perfeita, o momento perfeito, a gente corre o risco de nunca começar algo, porque a gente sempre fica esperando que as coisas fiquem completamente redondinhas e completamente ali encaixadas, e nem sempre vai ser assim. Tem muita gente que fala também que o final do ano não dá para fazer nada, é um período morto. O foco é se preparar para as festas de final de ano, o foco é fraternização, viajar, planejar férias, e não dá pra mudar nada. Na verdade dá pra mudar muita coisa, porque em 3 meses, se você parar pra pensar, são 90 dias. Em 90 dias dá pra fazer muita coisa. Se em uma semana você consegue fazer muita coisa, quanto mais em 90 dias. Então, talvez você não consiga ter todos os resultados que você queria ter nesse ano em 3 meses. E é até correto que você não comece algo nesse período pensando em ter tantos resultados assim, porque aí sim você abre chance para a frustração e você abre espaço para você fazer as coisas de uma forma muito mais impulsiva e de uma forma que vai ter muito mais chance de dar errado. Quando você coloca uma direção para a sua vida, quando você estabelece um propósito, quando você estabelece um objetivo, aí sim fica muito mais fácil de você agir de acordo com esse objetivo, pensando, será que é isso que eu vou fazer agora? Será que esse projeto que eu vou fazer, será que essa mudança, será que esse hábito aqui, ele está de acordo com aquele objetivo final? Ele vai me levar para aquele propósito que eu estabeleci, ele vai me levar para aquela vida que eu quero viver? Porque é esse pensamento que a gente tem que ter, de pensar se cada coisa que a gente faz no nosso dia, seja um hábito, seja um projeto, seja um trabalho, o que for que você fizer, que ocupe o seu tempo, você pensar se aquilo está de acordo, se te aproxima ou te afasta daquilo que você quer viver. E embora seja um período mais curto, o foco não é você agir com velocidade, não é você querer fazer as coisas com pressa para poder conseguir fazer tudo aquilo que você estabeleceu. E sim você trabalhar com foco. Existe uma diferença entre você ter velocidade e você ter direção. Quando você age apenas pensando na velocidade, você acaba agindo de forma impulsiva, você acaba agindo de forma que você nem consegue de fato avaliar o que você fez, você não consegue incorporar na sua vida aqueles hábitos e você não consegue manter aqueles resultados por muito tempo. Já quando você age com direção, como eu falei, você consegue realmente estabelecer o que você vai fazer pensando naquela direção que você quer atingir. É a mesma coisa de você planejar ir para um lugar e você ou sair sem roteiro, sem pesquisar qual a rota que você deve seguir, qual o melhor caminho, ou você sair com um plano de viagem, fazendo ali o roteiro, sabendo qual o melhor caminho que você deve seguir para chegar naquele resultado com segurança, gastando menos, se cansando menos. E por isso que eu escolhi apenas 3 áreas para focar. São áreas que eu sei que se eu me dedicar e se eu focar, eu vou conseguir ter resultados que vão melhorar naquelas áreas, mas que vão puxar também outras áreas junto. Sábado de manhã, de 15 em 15 dias, tem um encontro de um grupo que eu faço parte. É sempre muito, assim, engrandecedor. Mas o de hoje, gente, foi assim, tão maravilhoso, que eu simplesmente anotei várias coisas. E aí a gente falou muito sobre essa questão da obediência, que muitas vezes a gente não age
fazendo ali o básico, que é o que realmente a gente precisa fazer. Sempre tem um versículo base que a gente trabalha, e o de hoje foi 1 Samuel 15, que falava de quando Saul ele não agiu de acordo realmente com o que Deus esperava que ele fizesse. Ele não obedeceu a Deus. Por ele não ter obedecido a Deus, Deus tirou ali a unção dele, deixou de ver ele como um ungido de Deus. Dá pra gente fazer muitos paralelos, e por isso que dizem que a Bíblia é um manual da vida, porque você consegue tirar tantos ensinamentos da Bíblia, das histórias da Bíblia, e trazer ela para a nossa vida atual. É aí que entra essa questão da gente parar um pouco e trabalhar essa autopercepção, não deixar esse auto-engano que foi o que aconteceu com Saul, acontecer com a gente, da gente achar que a gente recebeu tal função, ou a gente tem tal objetivo, e aí para isso a gente tem que fazer as tarefas A, B e C. Mas eu acho que se eu fizer dessa forma aqui e não seguir exatamente aquilo que me foi passado, talvez eu consiga chegar naquele resultado e até mesmo agradar quem me pediu, fazer ali, mostrar que eu sou boa, mostrar que eu pensei de uma outra forma que pode trazer mais resultados tipo, aquilo vai fazer com que aquela pessoa me enxergue como alguém realmente bom. Só que não, o que a gente precisa fazer é obedecer e agir fazendo ali o básico do que a gente foi orientado, do que a gente foi pedido para ser feito. E eu saí desse encontro assim tão reflexiva, porque teve até uma parte que a gente falou sobre a gente muitas vezes fazer sacrifícios, fazer coisas pensando em um objetivo X, fazer um jejum de tal coisa por X dias, porque eu quero fortalecer tal área da minha vida. Não adianta a gente colocar esse propósito de trabalhar isso durante um tempo se no dia a dia, se na sua vida fora esse período você não consegue fazer o básico e obedecer. Seja obedecer a Deus, seja obedecer o seu chefe, seja obedecer aquilo que você realmente precisa fazer. A gente vive uma vida pensando apenas em fazer sacrifícios ali para chegar em um objetivo, é como se a gente vivesse uma vida de barganha, de vou fazer isso aqui agora, para que depois Deus possa me abençoar, ou vou fazer tal coisa aqui no trabalho agora, para que lá na frente meu chefe possa me enxergar e possa me recompensar por isso. E isso se aplica até mesmo a hábitos que você tem no seu dia a dia, na sua vida, que você muitas vezes sabe que você precisa fazer, você sabe que você precisa obedecer aquilo para você chegar naquele objetivo, sei lá, objetivo físico, estético, de saúde. Você não faz. E aí você tira ali, eu vou fazer um período aqui, uma dieta, não vou comer nada disso aqui que eu sei que vai me engordar, porque eu vou chegar naquele objetivo. Você faz esse sacrifício pensando em você ter um resultado lá na frente, é como se fosse uma moeda de troca. Passa esse período, você não consegue sustentar aquela obediência que você sabe que você precisa seguir. Domingo é sempre o dia que eu gosto de tirar um momento para começar a organizar a minha semana. Por que eu falo organizar? Porque o fato de eu organizar a semana hoje não significa que vai se manter dessa forma ao longo da semana, porque a vida acontece. Mas é muito importante você ter esse momento de você planejar a sua semana, porque você começar ela já tendo ali uma noção do que você tem a cada dia, dá um direcionamento, dá uma paz e dá uma previsibilidade muito maior para o seu cérebro, porque você consegue saber ali o que você tem para fazer naquele dia, você consegue até mesmo organizar os seus horários, você consegue organizar que horas você precisa dormir, que horas você vai ter que acordar, para você conseguir organizar o seu sono e você conseguir ter uma noite de sono minimamente ali saudável, para não viver naquela correria de estar sempre lembrando em cima do compromisso que você precisa fazer alguma coisa e você às vezes acaba esquecendo de fazer algum trabalho que era importante você conseguir fazer. Eu quero fazer um vídeo depois só sobre isso, só mostrando como que eu organizo minha semana, de por que é importante fazer isso. E aí hoje eu vou só mostrar mesmo aqui como que eu faço. Alguns anos eu usei planner, desde o ano passado e esse ano eu usei agenda, que foi mais fácil para comprar, estava mais barato também, e eu resolvi voltar para a agenda. E aí, como é que eu faço? Eu gosto de colocar não apenas compromissos que são com horário, mas eu gosto de colocar alguns hábitos que eu gosto de realmente dar aquele check para eu conseguir ir acompanhando ao longo das semanas. Sempre começo colocando devocional e treino, que são as duas primeiras coisas que eu faço assim, no meu dia. Eu gosto de colocar também algumas marcaçõezinhas de bolinhas, porque aqui essas 3 bolinhas, cada a minha meta de beber água no dia. Eu coloco a meta básica de 3 litros. Os outros 2 aqui
de baixo. Um é funcionamento do intestino. Pessoas que têm essa dificuldade, que sofrem mais com constipação, é muito importante monitorar. É algo assim que pouca gente fala, porque acha que é algo que não se deve falar, mas que é algo que é sobre o funcionamento do nosso corpo. E por que não parar para observar isso também, já que tem relação com tudo na nossa saúde, que é o intestino. E o terceira bolinha é um hábito meu de leitura. E aí, ao final da semana, eu consigo ter uma noção de como que foi esse acompanhamento e como que foi a execução desses hábitos ao longo dos dias que passaram. Cheguei da academia e aí chegou a encomenda que eu estava esperando desde a semana passada, que eu comprei um suporte para colocar o meu notebook, porque eu estou organizando aqui meu espaço de trabalho para ficar mais organizado mesmo, mais bonito visualmente, porque isso tudo impacta na produtividade, no quanto que você consegue render e como hoje em dia muita gente trabalha muito em frente ao computador ou no seu escritório, então você ter um espaço organizado é o primeiro passo para você conseguir ter mais produtividade, para você conseguir trabalhar melhor. No meu caso, eu sou uma pessoa muito visual, então ter esse espaço organizado, arrumado, esteticamente bonito mesmo, faz muita diferença para mim. Então, eu estava muito empolgada para chegar. Eu vou montar aqui agora e já organizar, porque atualmente o meu computador eu coloquei ele para ficar numa altura mais alta, para poder ficar melhor mesmo, assim, mais ergonômico. Aqui eu coloquei uns livros para ele ficar apoiado. Só que, assim, tá muito bagunçado, não tava ficando legal. E para mim ia ficar muito melhor, porque na hora que eu quiser tirar o meu teclado, que é um teclado desses assim pequenininho, quando eu quiser tirar o teclado para poder colocar um caderno e escrever, vai ficar muito melhor. Essa semana o vídeo ficou mais curto porque, como começou o desafio na sexta, não fechou de fato uma semana de rotina, de gravação, porque eu comecei na sexta e eu tô postando esse vídeo na terça-feira seguinte, então foi basicamente o final de semana. Mas eu não quis deixar de postar ele porque, com esse pensamento de, vou esperar completar uma semana gravando para poder postar, porque aí cairia naquele mesmo assunto de esperar o momento perfeito, esperar ali a completar alguma fase, chegar num marco para de fato fazer algo. Eu queria mostrar porque, mesmo tendo sido poucos dias, eu tive muitos aprendizados, muitas reflexões. Vocês viram aí ao longo do vídeo que eu trouxe vários assuntos que eu fui percebendo, que eu fui aprendendo, que eu fui vivenciando ao longo desse final de semana. É o que eu quero fazer nos próximos vídeos também, de trazer os conteúdos de uma forma que eu traga os meus aprendizados, não só mostrar aqui como está sendo a minha rotina, o que eu estou fazendo em cada dia, mas trazer os meus aprendizados, o que eu estou tendo de dificuldade, o que está sendo fácil, o que eu estou descobrindo desse processo para compartilhar aqui, porque às vezes a mesma dificuldade que eu tenho, a mesma questão que eu passo, a mesma situação que eu passo ali de uma dificuldade, que eu preciso aprender, que eu preciso tirar um insight, preciso fazer alguma reflexão, é o que você pode estar passando aí também. Quando você vê alguém que está passando pela mesma situação, além de você perceber que você não é o único a passar por aquele tipo de problema, que você não é o azarento que passa por essa situação, e você consegue tirar um aprendizado que aquela pessoa teve, que uma coisa que você talvez levaria muito tempo para conseguir resolver, apenas acompanhando aqui, assistindo um vídeo, pegando o que aquela pessoa fez, você consegue resolver muito mais rápido, você encurta esse caminho. Não é você ficar vivendo a vida pegando atalhos, mas você aprender com outras pessoas também. É isso que eu quero trazer nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque vai ter ainda muito vídeo até o final do ano. Eu espero que você esteja fazendo também aí um pouco do seu jeito, da forma que dá para você. Depois eu faço a minha parte do lado de cá. Deixa também aqui nos comentários o que você mais teve de insight com esse vídeo, se tem algo assim, algum assunto específico que você queira que eu traga, que eu aborde, porque como vamos ter vários vídeos ainda, eu posso trazer alguns assuntos específicos para a gente trabalhar aqui juntos. E a gente se vê no próximo vídeo.